Boa tarde, estamos aqui hoje com o Nixon, perito judicial da Weiser Perícias Judiciais. Como é que você tá, meu amigo? Tudo bom, Paulo? Agradeço pelo convite, para mim é uma honra ter vindo participar com você aí. E bora bater aquele papo gostoso lá sobre áreas trabalhistas, sobre áreas Perícia, de direito, tudo que envolve a parte é... trabalhista aí, né? Na parte de perícias judiciais, tirar todas as suas dúvidas e da galera que está nos assistindo e acompanhando, que quer saber um pouquinho mais sobre perícias judiciais. Cara, e a palavra perícia é uma palavra chata, né? Eu acho que todo mundo que assiste fala, o que eu quero saber sobre perícia, né? Eu quero É. saber como ganhar dinheiro. E no seu caso, imagine você vai falar como ganhar dinheiro deixando de perder, né, Nixon? Isso, é mais ou menos isso. A perícia em si, né, é ela que vai definir se o empresário, o reclamante ou a reclamada vai perder ou ganhar dinheiro, né? Quando envolve a perícia trabalhista, né? Legal. Então é ela que vai definir quem vai ganhar e quem vai perder, né? E hoje eu atuo tanto nas perícias trabalhistas para o juiz, diversos tribunais de trabalho aqui de São Paulo, e também em assistência técnica, né? Atuando Aham, pela Weiser Perícias Judiciais, que é uma empresa que realiza assistência técnica para diversas empresas, diversos segmentos, legal. né? Ô, Nixon, então vamos lá. Pensando, vamos começar assim, bem arrojado dessa vez. Pensando em como ganhar dinheiro deixando de perder, porque eu acho que essa é uma das formas que a gente mais ganha dinheiro. A gente que já teve negócio, já perdeu, já ganhou, já perdeu de novo, sabe que uma boa orientação, uma boa instrução evita assim altos prejuízos. E dentro do que eu já conheço da sua história, do Nixon, você é um perito judicial que, por exemplo, se atua na área trabalhista, Positivo. fazendo perícias. Perícias de insalubridade, periculosidade, acidente de trabalho, aposentadoria especial, todo esse ramo trabalhista Ah, na área de aposentadoria também? também. Então, se a pessoa vai se aposentar ou não, tem aquele PPP que não Aham. que não condiz, tem aquela dúvida para o INSS tomar uma decisão, aí eu entro atuando pelo juiz como perito judicial para fazer análise Aham. de PPP e vistoriar o ambiente de trabalho para definir se aquele período, aquele trabalhador tem direito à aposentadoria especial ou não. Ah, vamos começar com esse tema então. Sim. O que faz assim por exemplo, a aposentadoria especial o que é? Tá. Aposentadoria especial. Toda pessoa que trabalha em algum ambiente que, de acordo com a legislação, está no hall do item do anexo 4 da portaria 3048, ele tem direito à aposentadoria especial, seja por ruído excessivo, vibração, risco biológico, risco químico. Então, se o trabalhador está exposto a ruído acima de 85 decibéis, ele tem direito à aposentadoria especial. Se o NEM, que é o nível de exposição normalizado, que é o cálculo que utilizamos para definir aquele ruído que está acima de 85, estiver acima de 85, ele tem direito à aposentadoria especial, mesmo utilizando o EPI. Você sabia, Paulo, que quando a gente se fala sobre aposentadoria especial, Uhum. quando o trabalhador está exposto acima de 85, o empregador fornece o EPI, fornece treinamento, mesmo ele fornecendo, só que ele não trabalhando em cima da fonte para reduzir o ruído, ele tem direito à aposentadoria especial. Tem Ah, um é? decreto do Supremo Tribunal Federal, o ARI 665, Aham. Legal, cara. fala que todo trabalhador que está exposto a ruído acima de 85, mesmo utilizando protetor auricular, tem direito à aposentadoria especial. Então ele vai se aposentar com 25 anos de trabalho e não em comum a todo mundo que é 35, né? 35. Isso, então, por conta da exposição do ruído. Então, muitas empresas, Mesmo com mesmo protetor protetor auricular. auricular, tem um decreto no Supremo, o ARI 665, Aham. né? E, É, e para e para esse trabalhador, essa pessoa ter esse direito, ela precisa de um perito. não, precisa do PPP, né? O perfil profissiográfico previdenciário. Então, todo trabalhador que sai da empresa, Aham. eu trabalho na Wiser, a partir do momento que eu sou demitido, a empresa tem que emitir um PPP.
que é o perfil profissiográfico previdenciário. Certo. Emite o PPP. E no PPP tem todas as informações, assim, que tipo de risco eu estava exposto, qual que é a intensidade, concentração. É esse documento que E vai... você, como perito, você pode fazer um parecer. Isso, o que acontece? Muitas vezes o trabalhador estava exposto a nível de ruído alto e a empresa libera o PPP para o trabalhador. Só que ele não concorda com aquilo. Aí ele entra uma ação contra o INSS, né? E o INSS solicita uma perícia, ambos solicitam a perícia para verificar se aquele documento condiz com a realidade que era ou é. Você sabe o que é Entendeu? legal? Que me fez ter um insight aqui. Nada impede da pessoa, às vezes, querer contratar um perito para avaliar, inclusive, esses documentos, Sim, antes dela entrar com esse processo, né? Às vezes, muitas pessoas têm essa dúvida e, às vezes, elas, assim, não querem gastar e não entendem o que faz um perito. E, na verdade, essa perícia, ela vai esclarecer se você tem esse direito ou não. E, detalhe, um parecer técnico que pode ser usado na justiça. sim. É isso? É, isso aí. É isso mesmo. Então, com o decreto do Supremo, que é o ARI 664335, ele fala que, de acordo com a exposição do ruído acima de 85, mesmo com o protetor auricular, esse trabalhador tem direito à aposentadoria especial. Então, o fato de eu utilizar o protetor auricular não atenua o ruído para aposentadoria especial. Diferente da legislação trabalhista. Ah, entendi. Entendeu? Então a gente fala que para aposentadoria especial, para ruído. Pra Quando está ruído, acima de 85. para quem não conhece o que é ruído. Ruído, vamos lá. Galera que tem dúvidas sobre ruído, o que seria ruído? Quando você estiver exposto a máquinas, equipamentos que geram algum tipo de som, né? Alguma vibração acústica, né? Conhecido também como ruído, que que tem acima de 80 decibéis, já é considerado, vamos dizer assim, que tem que entrar com uma medida de ação que já pode ser prejudicial ao trabalhador. Né? Então, ruído. O que gera ruído? Máquinas, furadeira, parafusadeira, lixadeira, martelete, máquinas diversos, né? Então, máquinas de corte, prensa, entre outros, que geram um nível de ruído um pouco mais alto ao trabalhador. Um pouco mais alto ao trabalhador. E esses trabalhadores que manuseiam esses equipamentos, às vezes eles recebem insalubridade, periculosidade, como é que funciona isso? Então, tudo vai depender questão do que tipo de risco ele está exposto, né? Não significa que eu estou exposto a ruído que eu tenho direito à insalubridade. Porque quando a gente fala sobre aposentadoria especial e fala sobre insalubridade, são caminhos diferentes, Paulo. Insalubridade, Ministério do Trabalho, normas regulamentadoras. Aposentadoria especial, Previdência Social e INSS, totalmente diferente. Instrução normativa 128, decreto 3048 sobre aposentadoria especial. Então, mesmo a gente, ruído, eu tenho dois caminhos a ser seguido: aposentadoria especial e insalubridade. Um é Ministério do Trabalho, outro Previdência Social. Quando a gente fala sobre aposentadoria especial, acima de 85 decibéis, se aposenta com 25 anos de serviço, ponto final. De acordo com o decreto 664-335. Deixa eu só confirmar que é isso, 664-335, positivo. E se aposenta com aposentadoria especial, ruído acima de 85. Insalubre acima de 85, se eu dou o protetor auricular e treino o colaborador, já cessa a insalubridade. Entendeu? Entendi. Então, olha que bacana. Quando a gente fala sobre ruído, o mesmo ruído, 86 decibéis, para um caso, quando a gente fala aposentadoria especial, se aposenta, o ruído não atenua de acordo com a área do Supremo. Perfeito. Quando a gente vai falar sobre Ministério do Trabalho, norma regulamentadora, insalubridade, 86 decibéis. Dou o protetor auricular, tem a ficha de EPI, coloco o CA tudo bonitinho, dou treinamento, não tem direito à insalubridade. Então, é considerado que o protetor auricular atenua os níveis de decibéis do que aquele ruído que o colaborador está exposto. Perfeito. Entendeu? E pensando agora para o lado dos empresários, qual dica você dá para os empresários
quanto a essas questões adicionais que eles têm que pagar, até mesmo esse de insalubridade, por Sim, exemplo. cara, é sempre importante os empresários ter empresas que assessoram eles na parte de segurança do trabalho, realizando medições, avaliações quantitativas de ruído, de vibração, de calor, para saber se aquele ambiente é insalubre ou não. São esses laudos oferecidos por essas empresas de consultoria que vai assegurar aquele empresário se ele está oferecendo um ambiente salubre ou insalubre para o trabalhador. E à medida que você descobre se o ambiente é insalubre, através de laudos, a gente consegue entrar com medidas de ação para poder sanar aquela insalubridade, tirar aquela insalubridade do ambiente de trabalho. Não significa, você que é do direito, você sabe, não significa que aquele trabalhador está exposto à insalubridade naquele momento, que ele vai ter o direito em toda a atividade laboral dele, em todo o tempo que ele trabalhou na empresa. A partir do momento que a empresa cessa a insalubridade, também cessa o pagamento de adicional de insalubridade. E esse empresário, inclusive, então pode contratar um perito, como você, Sim, para fazer essa avaliação e sim, fazer um parecer, um laudo, positivo. para que eles iniba ali, né, esses adicionais e, por sua vez, não pague altos valores. Afinal, é caro isso aí? Cara, depende. Quando a gente vai analisar uma Eu empresa... falo as condenações que as empresas levam. Sim, as condenações Quando a gente vai falar sobre condenações trabalhistas, voltado para insalubridade e periculosidade, imagina você pegar os últimos 5 anos de uma pessoa que ganha, de periculosidade, a pessoa ganha R$3.000. Insalubridade é 30% do salário base da pessoa. Se a pessoa ganha R$3.000, ela vai ter direito de periculosidade de R$900. Aí você pega esses R$900 no período de 5 anos que ela não recebeu, que são 60 meses, 9 vezes 6 dá quanto, doutor? Eu sei que você é da área do direito. 54. Então, 54, então tá férias, então é isso mesmo. Então, imagina praticamente 54 mil só de periculosidade, né? É um alto valor. Sim, então é muito, muito dinheiro. Isso que a gente não está colocando as multas, né? E o valor para esses 5 anos corrigidos de acordo com os juros dos últimos 5 anos, né? Isso só de periculosidade. A gente não está colocando custas de advogado, entre outras coisas. Exato. Entendeu? Então, o valor, dependendo da ocasião, seja periculosidade, 30% do salário base. Insalubridade, 10%, 20% ou 40% do salário mínimo. Então, diferente da insalubridade, periculosidade é 30% do salário base. Se a pessoa ganha R$1.000, é R$300. A insalubridade é de acordo com o salário mínimo, 10%, 20% e 40% do salário mínimo. Então, com base no salário mínimo, vai definir quanto que ela vai receber. E olha que interessante. Muitas vezes a gente vê empresas pagando insalubridade, que ela, vou pagar 10% ou 20%. Só que ela não sabe de onde veio, a contabilidade falou. E não é assim. Para que você faça um pagamento devido ou não faça o pagamento, tem que ter um laudo, que é o laudo de insalubridade, para definir se o ambiente é insalubre ou não. É ele que vai definir se não é, e se for, quantos por cento nós vamos pagar para o trabalhador que está exposto? 10%, 20% ou 40%? De acordo com a legislação NR15 e seus 14 anexos, que fala desde ruído até risco biológico. Você sabe que eu vou falar uma coisa assim, muitos contadores vão ficar com raiva de mim, mas eu vou falar porque eu não aguento mais isso. São 14 anos cuidando de processos altíssimos trabalhistas e eu sei o que acontece. Todo empresário contrata somente o contador e ele esquece de todo o resto. Ele contrata o contador porque o contador faz emissão de holerite, faz toda aquela parte administrativa e esquece todo o resto. E aí o que acontece? Nós vivemos num país que tem várias leis, Sim, certo? Tributário, trabalhista e por aí vai. Mas falando agora do trabalhista, o contador, ele colocar lá se o funcionário tem direito ao adicional ou não tem direito é um absurdo. sim. Porque Isso acontece, você sabe disso, né? o que custa um empresário pegar e contratar um perito para ele fazer essa avaliação? Afinal, se esse funcionário tem direito, ainda que seja 10% de insalubridade,
com certeza esse empresário lida com ferramentas, lida com questões que envolvem riscos. Sim. Então, além desse risco, tem outros riscos envolvidos que você, como perito, não vai só falar sobre insalubridade. Eu acho que você vai, inclusive, poder fazer um laudo. Diagnosticar algo que pode sanar um acidente de trabalho, que pode ser uma ação trabalhista muito maior, né? Danos morais, auxílio vitalício, né? Muitas outras coisas. É verdade. Então, a gente, através de um laudo, através de uma visita na empresa, consegue direcionar outras coisas que pode vir acarretar acontecer um acidente. Né? E até pensando nisso, Nixon, conta aí alguns casos pra gente, um caso aí que, por uma falta de Sim. um esclarecimento, a pessoa deixou a coisa andar, o funcionário, a empresa rodar, e aí por uma falta de ter contratado um perito, Sim. ela pagou um alto valor. Então, quando a gente fala de perito, muitas das vezes a minha área, quando eu sou nomeado perito, eu sou nomeado pelo juiz. Muitas das vezes, para a empresa, eu vou como auxiliar técnico. E muitas vezes eu sou contratado como auxiliar técnico quando a bomba já estourou. Né? Muitas das vezes a bomba já aconteceu. Aí, poxa, vamos contratar um auxiliar técnico para nos defender. Cara, a coisa já está toda prejudicada. Então, vamos tentar reduzir custo no que você vai pagar lá na hora da audiência, né, final, na hora do juiz soltar o veredito. Né? Poxa, tem um caso recente aí, que tem um trabalhador que ele estava executando atividades em altura, né, fazia montagem de painéis, né, painéis para eventos. Então, um exemplo, Lollapalooza, Rock in Rio, fazia toda a montagem de painéis de LED, né? Não era esses eventos grandes, porém, fazia a montagem desses painéis que a gente vê nesses eventos que eu citei aqui agora. Tá fazendo montagem, trabalhando em altura, né? E além de trabalhar em altura, eles fazendo puxação de fio para todo lado para fazer a ligação dos painéis. Tava na altura de uns 7, 8 metros. Esse trabalhador subiu, não tinha treinamento, não tinha instrução, não utilizava os EPI, subiu para puxar o painel, tomou um choque, né? Não foi o choque que matou ele. Ele caiu, com choque ele se soltou e veio a cair numa altura de 7 metros. De uma corda. O cara não tinha capacete, o cara não tinha cinto de segurança e veio a óbito por conta da queda. Não foi o choque que ele tomou. Situação. Foi a queda. Então aí teve audiência, né? A família pedindo danos bilionários. Aí você sabe que é danos acima de 1 milhão. Sim. Né? Aí o juiz nomeia um perito. Nesse caso eu fui como assistente técnico para reclamante. Pro funcionário, para a família do funcionário, que o antigo funcionário que veio a falecer, que veio a óbito. Então fui para a família dele. E a empresa não tinha um treinamento, a empresa não tinha uma ficha de EPI, a empresa não forneceu nenhum tipo de EPI, cinto, capacete, nada. Né? Então eu consegui montar um laudo consistente, eu consegui montar um parecer para apresentar para o juiz. Porém, o perito foi no dia lá também constatou que a empresa foi totalmente negligente. O processo está acima de 1 milhão e cara, vai perder, não tem jeito. Né? Então, esse é um caso que de um cara que veio a óbito, né? E não tem valor que a empresa vai pagar que vai curar a ferida causada nos familiares. Que idade? Na esposa. Devia ter mais ou menos na faixa de 28 a 32 anos, mais ou menos. Muito novo, não lembro aqui agora a idade exata dele, mas é um rapaz novo, E essa cara. empresa? Era uma empresa nova, antiga? Não, empresa grande. Grande? Não vou citar nomes aqui. É uma empresa grande. Do ramo que ela atua, é uma empresa grande. Empresa que pega diversos eventos de diversos segmentos. E eles não deixam um perito lá, alguém para orientar alguém da área de segurança do trabalho? Não tinha. Né? Isso é uma realidade. Isso, muitas empresas. Muitas empresas que não tem ninguém da área de segurança do trabalho, não tem técnico de segurança do trabalho, não tem engenheiro de segurança do trabalho, né? E aí acontece esses danos, aí lembra, poxa, vamos contratar um auxiliar
técnico. Caramba. Aí o juiz vai ter que nomear um perito para verificar se aquele ocorrido, o que reclamante está falando é verídico ou não. Se o que a reclamada está falando na contestação é verídico ou não. Aí o perito entra para atuar, para verificar se aquilo é verdade ou não. E eu imagino, assim, você com toda essa experiência, né, Nixon, você não fica preso na figura de um perito. O empresário que te contratar, ele pode ter ali um parecer esclarecedor de você falar, olha, você precisa contratar o profissional A, B ou C, um engenheiro Sim. A. Sim. Então, vai além, né? Sim, muitas das vezes, Paulo, eu vou falar a verdade, pela Wise e perícias judiciais, nós entramos na hora que o ocorrido já aconteceu. Já aconteceu o acidente, já aconteceu uma solicitação de insalubridade, periculosidade, porque a maioria dos empresários não trabalha com a prevenção, trabalha com a correção. Aí que nós entramos, né? Quando a coisa já aconteceu. Mas se ele faz um trabalho bem feito na parte de prevenção, quando tem uma ação trabalhista, fica mais tranquilo, é muito mais fácil de defender. Porque a ação trabalhista ela pode ocorrer independente se a empresa faz tudo certinho ou não. Porque o funcionário ele tem direito de contestar aquilo que ele vivenciou no ambiente de trabalho. Porém, se a empresa é uma empresa idônea, correta, que investe em segurança do trabalho, ela sabe, quando tiver o dia da perícia, da audiência, ela sabe que tem todas as documentações para poder defendê-la, para contestar aquilo que o reclamante está alegando. E assim vice-versa. Se a empresa não tem nada, o reclamante tem o direito de entrar contra ação e, com certeza, o perito e o advogado vai conseguir mostrar que aquela empresa não fazia nada e aquele trabalhador estava exposto a um ambiente periculoso, a um ambiente insalubre. Ou ambiente salubre. Sim, isso que é bacana, né? Muitas das vezes, quando é contratado um assistente técnico, nessa hora que vai ser definido se a empresa vai pagar, vai ter chance de pagar maiores valores ou menores valores na área de insalubridade ou periculosidade de acordo com a ação trabalhista que tá decorrendo no processo, né? Então, as empresas procuram assistentes técnicos, procuram empresas que trabalham com perícias judiciais para poder auxiliá-las no processo em questão. Legal. Né? Seja ele da área trabalhista, seja perícia médica, perícia de insalubridade, periculosidade, entre outros. Né? Legal, vamos fazer umas perguntas. O pessoal tá mandando pergunta aqui. O Paulo tá me massacrando aqui hoje Vamos para as perguntas. Vamos para a pergunta aí, por favor. O que eu não devo fazer em uma perícia? O que você não deve fazer em uma perícia? Tá? Pô, pessoal, você que está iniciando agora como perito judicial, ou você que está acompanhando como assistente técnico, vamos lá, você como assistente técnico, por favor, não interrompa o coleguinha quando o coleguinha estiver falando. Um exemplo, doutor, tem reclamante e reclamada. Eu, quando perito, vou ouvir as partes, eu ouço primeiro um, depois o outro. Eu acordo entre as partes. Ó, eu vou ouvir primeiro o doutor Paulo, depois eu vou ouvir o Joãozinho aqui, tudo bem? Eu não posso interromper. Isso, então, ó. Eu sou advogado, chegar lá, eu quero falar, não por pode. Por favor, vai ter seu momento. Então, doutor, por favor, vamos lá. Pode falar um pouquinho. O que é? Fala o que você fazia. Fala da descrição da sua atividade, o que você fazia em toda a sua jornada de trabalho de 8 horas. Vamos lá, eu vou anotando. Beleza, aí, aqui o reclamante às vezes não concorda e fica interrompendo toda hora. Não faça isso na perícia, né? Isso não é bacana. Então, os advogados, né, que estão participando, que gostam de participar em perícia judicial, não interrompa a perícia. Você vai ter o seu momento de falar, né? Assim, então, ouvi você, tudo bem? Quer acrescentar mais alguma coisa, doutor Paulo? Não, tranquilo. Então, agora eu vou ouvir o João, beleza? Vamos lá, João, começa. Aí o João começa. Aí você não concorda com ele, você começa a interromper. Ô, Paulo, mas você já falou. Deixa eu ouvir o João agora.
Isso atrapalha em que sentido, Nixon? Eu tenho que ouvir ambas Pelo... as partes. Eu não posso ser unilateral. Eu, quando atuando como perito, Pode acontecer do perito ficar com raiva e querer dar contra o laudo, assim? cara, não deve, porque o perito Aham, tem que ser imparcial, aham, né? De acordo com o CPC, ele tem que ser imparcial e tem que tomar as decisões dele aham, ser totalmente técnico, embasado cientificamente nas normas vigentes. Não aham. pode. Mas vamos dizer que tem? Deve ter, com certeza, perito que não. Cara, Não vai com a cara ali chego na empresa para fazer uma audiência, fazer uma perícia, a empresa me deixa plantado meia hora no estacionamento, não me recebe. Você acha que o perito vai entrar como? Então você, empresário, quando o dia que tiver uma audiência na sua empresa, já se programa, já deixa avisado na portaria que vai chegar o perito fulano de tal, já libera a vaga para ele no estacionamento e recebe como. Por quê? Isso deve influenciar o laudo? Não deve influenciar o laudo, mas imagina o estresse, às vezes você esquece de falar uma coisa, o perito pega e ele pode usar isso no laudo. Então vamos recepcionar de forma cordial, vamos recepcionar como se fosse um visitante na empresa, assim como você recebe seu visitante, vamos receber os peritos também, porque ele está ali apenas fazer o trabalho, ele apenas foi nomeado pelo juiz. Olha, isso é muito importante, Nixon. É uma pergunta que foi encaminhada aqui e eu não tinha parado de pensar. Mas não é que vai influenciar no seu grau de valor, né? Mas nós somos seres humanos, né? Sim. Então nós temos emoções e dependendo da situação que você é recebido, Já mu- obviamente você vai. Você vai dar um bom dia diferente, você vai escrever algo diferente no laudo, você pode ver algo que você não veria se estivesse mais calmo, Uhum. entendeu? Isso é muito legal. Nixon, mais uma pergunta. Ou de Pode pergunta, mandar? pergunta que eu respondo. O que geralmente eu devo levar na perícia? Apresentar? Tá, Eu não sei se aqui é um empresário ou um trabalhador. Acho bom responder para os dois tá, lados. vamos lá. Primeiro, voltando pro trabalhador. Trabalhador, você que vai ter uma perícia agendada, trabalhista, de insalubridade, periculosidade, não precisa levar nada. Por quê? Lá o perito ele não vai ver nada, porque tá tudo no processo. O advogado colocou tudo nos autos. Aham. Né? Então é o seguinte, você trabalhou não precisa levar nada. Por quê? O perito ele tem acesso aos autos, ele já verificou tudo, ele já leu os autos antes de fazer aquela diligência pericial. O trabalhador vai chegar no dia da perícia, chega com antecedência, 10 minutos antes, se possível, né? Porque é de seu interesse. A perícia foi você que solicitou, foi o seu advogado. Então, queira chegar com antecedência, porque é do seu interesse. Agora, o empresário, como se preparar para a perícia? Separa os documentos pertinentes à perícia. Se tiver laudos, separa os laudos. Laudo de insalubridade. Se tiver avaliação quantitativa de ruído. Se tiver avaliação quantitativa de produtos químicos, poeiras, vapores, fumos metálicos, entre outros. Se tiver ficha de IPI. Por mais que está nos autos, tenta separar o máximo E se o possível. empresário não tiver nada, Nixon? Cara, se não tiver nada, Ou tem algum documento que ele pode fazer no lugar desse? senta e chora. É? Sendo sincero, cara, não adianta falar um monte de flores aqui, Paulo. Aham. Aqui a gente tá falar a verdade. Falar Aqui a nós somos verdade. detentores da verdade. A perícia nada mais é para elucidar o caso para o juiz. Aham. Então a gente não pode deixar mais obscuro. Então se o cara não tem mais nada, não tem nada, Mas explica aí, você falou uma coisa, você falou um monte de documento aí. O que é cada documento desse? Tá. Dá os principais aí. Beleza. Quando a gente vai definir se o ambiente é insalubre ou não, nós utilizamos o laudo de insalubridade, de acordo com a NR15, norma regulamentadora, né? Que tem seus 14 anexos, anexo 1, ruído, e o anexo 14º, que fala sobre risco biológico. Então, o laudo de insalubridade, de acordo com a NR15, vai definir se o ambiente é insalubre ou não. Ponto. Perfeito. Você vai pagar 10, 20 ou 40%, ok? NR16 pauta o laudo de periculosidade, para ver se o ambiente é perigoso ou não, se paga 30% em cima do salário base ou não. NR16 e seus anexos, do anexo 1 ao anexo 5. Anexo produtos explosivos, inflamáveis, eletricidade. E quem faz esses documentos? O engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho. O perito faz? O perito ele faz o laudo pericial
Mas o dele, quando entra o perito, Aham. Paulo, ele já entra para definir, nomeado pelo juiz. Ele já é pelo ele juiz. é uma... Quando já está acontecendo o processo. Quando a gente Entendi. fala sobre perícias, é quando o processo já está ocorrendo. Quando o processo já aconteceu, já tem uma ação, já teve uma diligência, né? Já teve uma audiência. Aí entra o perito. Aí o perito Entendi. aí o juiz nomeia um perito, o perito Nixon Oliveira, vai ser o perito daquele caso. Na ata de audiência, ele já nomeia o perito. Após a ata de audiência, o perito ele marca a diligência pericial na data e as partes, seja o reclamante ou a reclamada, têm direito de nomear os assistentes técnicos. Legal. E o que o assistente técnico faz? Eu quero ver essa pergunta de vocês. Mas vamos responder, você já falou? Não, vamos para a próxima pergunta, depois eu esclareço um pouquinho. Tem uma pergunta aqui, ela é bem específica, vamos ver. O ruído se encaixa para call center? Call center é aquele que fica o dia inteiro no telefone ali, sim, atendendo. Tem ruído? Tem. Aham. A pergunta é, o atendente de call center tem direito à insalubridade? Não. Todas as perícias que eu fiz, nunca deu. Nunca deu? Nunca deu. E eu já pedi isso lá no início da minha carreira, então cara. Deu? Perdi todas. Não dá. Nunca deu. O pessoal atende de call center, os aparelhos, ainda mais os mais novos, que praticamente essas empresas mais recentes aí, eles já tem tudo homologado pelas empresas competentes, que já não deixa o nível de ruído mais alto. Ainda mais por mais que eles usem um headset, né? Os níveis de ruído são nível de ruído que não há perca auditiva por conta do ruído em excesso e não está acima de 85 decibéis, não é um ambiente insalubre. Não é ambiente insalubre. Não. Olha, atendente de call center, olha essa dica aqui do Nixon. Pessoal, por mais que vocês não gostem e há inúmeros pedidos de insalubridade por conta de exposição a ruído ao headset. Não há insalubridade na maioria dos casos. Cada caso é um caso, mas todos os casos que eu peguei até hoje, nenhum ambiente era insalubre por conta da utilização do headset. Deu tudo baixo e não há ruído. O ruído tem que ser acima de 85, o ruído é muito alto, né? Ô Nixon, tem uma outra pergunta. Legal. Tem uma outra pergunta aqui. Sofri um acidente de trabalho, o que geralmente o perito vai me perguntar? Não sei se você pode falar todas as perguntas, né? Sim, bora todas. Pô, a gente tá aqui para elucidar a verdade, né? O que esse trabalhador precisa saber? Tá. Trabalhador, você sofreu um acidente de trabalho. Você operava máquinas e equipamentos. Primeira pergunta, cara, que você precisa saber. Você recebeu treinamento para operar essa máquina e equipamento? Sim ou não? Se for sim, já começamos bem. Se não, já tá tudo errado. Como que a empresa coloca um trabalhador para operar uma máquina e equipamento sem instruí-lo como operar? O cara foi lá e cortou o dedo. Ah, mas a culpa dele ele colocou, mas ele sabia operar? Ele teve treinamento de acordo com a NR12. A NR12 é a norma regulamentadora que fala sobre máquinas e equipamentos. Ela que instrui e direciona como que deve ser as máquinas e equipamentos, como que deve ser o sistema de segurança, botura de emergência, treinamento. Então, primeiro passo, o trabalhador operando uma máquina. Vamos pensar assim, uma máquina injetora, aquela do ramo de plástico. Foi lá e prensou o dedo. Nossa, acontece muito, né, Sim, cara? Primeira pergunta. Aconteceu isso comigo, o que eu devo saber? Primeira pergunta, teve treinamento para operar essa máquina? Não, a empresa já está errada. Já começa por aí, porque a empresa tem que orientar o funcionário. E como é que dá para saber se a empresa forneceu treinamento ou não? Certificado, lista de treinamento. Legal. Pessoal, o juiz quer papel. Palavras o vento leva, doutor. Palavras o vento leva. Palavras o vento leva. Você da área de direito, aí eu faço a pergunta para você, né? Que pode ser alguma dúvida dos nossos colegas aí. O que é mais importante para o juiz? Pela sua experiência, os casos que você vivencia. Documental, assinado e comprovado ou testemunha? Documental, ele sempre tem um grau de valor maior. Qual que pesa mais? Em questões de perícias, documental 100%. Isso, não tem perícia. prova testemunhal. Isso, perícias. E é engraçado isso, porque eu já participei de audiências que a empresa não apresentou os documentos, alguns que você mencionou, e eles tentaram levar alguns funcionários para testemunhar que tinha treinamento, mas o juiz nem recebe. O juiz nem recebe hoje em dia mais. Antigamente o juiz ainda recebia esse tipo de coisa.
Hoje em dia o juiz fala, doutor, não aceito esses Tá, testemunhos. tudo bem. Aquele funcionário recebeu. E esse que tá aqui sentado, cadê? Ele tá falando que não. Onde tá comprovado? Onde ele assinou? Cadê o certificado? Então tem que provar. Então, como que a gente prova? Através de certificado, lista de treinamento, registro fotográfico. Faz um dossiê bonitinho. Então, quando a empresa age corretamente, não tem por que ter medo de uma perícia. Então, o trabalhador que fez a pergunta aí, o que ele deve saber se caso aconteça um acidente, o primeiro passo é saber se ele tinha treinamento para operar aquele equipamento. Se ele não tinha treinamento para operar aquele equipamento, o erro já começa aí e uma ação trabalhista pode acontecer e a chance da empresa perder é grande, porque tem que operar o colaborador para operar qualquer tipo de máquina e equipamento. Maravilha, Nixon. Também estou recebendo pergunta aqui de pessoas que querem ser um perito. Opa, que Olha legal. aí. Muito bacana essa... Eu não sei se você já falou, mas quantos anos você é perito? Eu sou há 11 anos já atuando na área de perícias judiciais, né, Aham. assistência técnicas e perícia judicial. Atuando tanto na parte de defender a empresa como assistente técnico e Aham. reclamante, e também atuando como um perito elucidando o caso para os juízes. O que é necessário para ser um perito? Legal. Sinceramente, na área trabalhista, para se tornar um perito judicial pro juiz, para se inscrever lá nos Tribunais Regionais do Trabalho, você precisa ser engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, alguns casos, até alguns técnicos de segurança do trabalho, o sistema já está aceitando o cadastro para técnico de segurança do trabalho, porque se não tiver engenheiro, se não tiver médico, o juiz pode nomear um técnico para ser perito judicial. A sua formação é engenheiro? Engenheiro, eu sou engenheiro eletricista minha graduação é engenheiro eletricista e eu sou pós-graduado Essa eu eu ter posso que terminar, doutor? É que todos os vídeos que eu fazia lá com ele, eu falava assim, pós-graduado pela PUC. Falou, ninguém quer saber disso, né? Não, o que eu quero explicar pro pessoal. Eu sou graduado em engenharia elétrica, e sou Aham. pós-graduado em engenharia de segurança do trabalho. Mas para atuar na área trabalhista, você tem que ser especializado na área de segurança do trabalho. Seja Ótimo. médico ou seja um pós-graduado na área de engenharia de segurança do trabalho. E também, alguns casos que eu comentei agora, técnico de segurança do trabalho. E olha que bacana, além da perícia judicial, a nossa área, quando a gente fala sobre perícias judiciais, ela é uma área muito ampla, doutor. Por que eu falo muito ampla? Todo mundo vai atuar quando tiver uma perícia judicial. Vai atuar advogado, o perito nomeado pelo juiz, vai atuar também os assistentes técnicos. E quem são os assistentes técnicos? A pessoa que tem formação na área, seja técnico de segurança do trabalho, seja engenheiro, seja médico, ou seja qualquer pessoa que tenha um conhecimento técnico sobre aquele assunto, que pode elucidar o caso para o juiz, que pode levar um laudo consistente para o advogado apresentar para o juiz. Então, seja ele técnico de segurança, seja ele engenheiro de segurança do trabalho, seja ele médico do trabalho. Então, pode atuar na área de assistência técnica. Quem são os assistentes técnicos? Os assistentes técnicos, eles são contratados pelo reclamante ou pela reclamada, que o CPC, ele dá esse direito. Assim como o juiz nomeia o perito, as partes têm 5 dias para nomear os assistentes técnicos. Quais é a função do assistente técnico? Os assistentes técnicos vai montar os quesitos para o perito, ou aquele quesito. Queira o nome perito. O que é quesito? Às vezes Quesito. tem gente que não sabe. Tá. O quesito são perguntas estratégicas. Quando o assistente técnico lê a inicial, ele vai montar quesitos para que o perito responda de forma técnica e de forma simples e técnica, que seja, vamos dizer assim, um linguajar normal, um linguajar... Perguntas, né? Não, sim, são perguntas, Isso. são perguntas, só que ele tem que utilizar uma linguagem formal, não pode ser tão... Com tem base que ser, em lei, E NR. sim, então o quesito são perguntas, né, que os assistentes técnicos faz para o perito, que o perito tem que responder. Então, os assistentes técnicos das partes perguntam: queira o nobre perito descrever como era a atividade do reclamante.
Queira o nobre perito informar. O reclamante recebeu treinamento para operar aquela máquina no ambiente de trabalho? Então, essas Geralmente perguntas... são perguntas do juiz essa aí, né? Não, são perguntas dos assistentes Ah, técnicos dos também. assistentes. Assistente Tá, técnico. Os tá. assistentes técnicos que fazem essas perguntas. Por quê? Quanto mais perguntas estratégicas o assistente técnico faz, mais ele pode conduzir a perícia desde já. Por quê? Na hora que o perito ele lê os quesitos, ele já vai falar o que ele vai precisar fazer. Poxa, eu vou ter que ver se tinha certificado de treinamento, se aquele acidente foi causado por ele ou não, porque será que ele tinha treinamento mesmo ou não? Tem esse quesito aqui, então eu não posso esquecer de analisar essa parte. Então os quesitos, ele é muito importante, seja para o reclamante ou para a reclamada. Muitas das vezes, a empresa não quer contratar um assistente técnico por causa de custo, mas esse assistente técnico pode defender a empresa na hora da ação trabalhista, montando quesitos estratégicos, acompanhando na perícia, no dia da perícia, montando o seu parecer pericial e depois impugnando o laudo do perito se o laudo não for favorável ao cliente dele. Você sabe que eu já deixei de ganhar alguns processos grandes no início da carreira. Hoje eu falo porque já são 14 anos, então já foi, né? Mas por causa disso, chegava o cliente bom e eu, por desconhecer, inclusive, a condição de ter uma perito ou não, não contratei assistente técnico e isso frustrou o processo. Frustrou completamente o processo. Cara, e nós estamos falando de números altos, né? Então, é que eu falo para meus amigos advogados, né? Eu falo para os meus colegas e falo para os empresários. Quando a causa é grande, valor alto, quando a gente fala de valor 5 anos, quando fala de periculosidade, invista no assistente técnico, invista em uma empresa que faça a perícia judicial, porque essa empresa pode te ajudar a reduzir o valor da sua causa, ou essa empresa pode te ajudar a ganhar essa ação que você está entrando contra a empresa. Então, contrate assistente técnico, é muito importante. Fica muito mais fácil para o advogado. Com certeza. Né? Porque o advogado é detentor do direito. Mas ele não tem o conhecimento da parte técnica. Não, nenhuma. Cara, cada um na sua área. Com o tempo, a gente consegue ter mais habilidades. Eu não me tornei um perito, mas todos os documentos que me é apresentado, eu consigo fazer uma leitura ali do que serve e o que não serve. Porque você sabe, né? Funcionário, principalmente, e empresário também, vem com um monte de documento. E ele acha que tudo serve, e nem tudo serve. Então, com o tempo, a gente consegue fazer essa separação, pensando no que o perito vai fazer com esses documentos, e inclusive nos quesitos que as perguntas. Mas isso leva muito tempo. E mesmo assim, a gente não tem um conhecimento técnico. O advogado, é por isso que eu falo dos contadores, não falo mal dos contadores. O contador, ele tem uma formação contábil. O advogado, ele tem várias áreas lá, né? Sim. E falando na trabalhista, por exemplo, aí ele precisa saber quem faz parte da justiça, como perito. E até dentro disso, Nixon, tem uma pergunta aqui, como faço para saber se posso confiar no perito? Pelo que eu entendi, a pessoa quer contratar um perito e não sabe como saber. Beleza. Se é confiável, se não é. Vamos lá. Então, eu vou responder duas perguntas. Como que eu faço para confiar no perito? Quando a gente fala confiar no perito, a gente está falando para aquele nomeado pelo juiz. Tá? Aquele é o perito. Eu acho que aqui foi mais... Tá, mas eu vou responder duas, tá? Para ele contratar. Isso, tá. Beleza. Perfeito. Confiar no perito. Cara, o perito não pode ser imparcial. Ele não pode ser porque o fulano de tal é mais bonitinho do que o outro, é porque essa empresa tem mais dinheiro do que a outra, que vai elucidar, dar um caso para um ou para outro. O perito, ele tem que ser técnico, ele tem que ser imparcial. A decisão dele tem que ser embasada em fundamento técnico, no caso, nas normas regulamentadoras, seja ela 15 ou 16, e mostrar todos os artigos, os caminhos que ele utilizou para tomar aquela decisão. Ele não pode tomar decisão unilateral ou ser imparcial. E se, por exemplo, até puxando a segunda pergunta, antes de você concluir essa, ele falou aqui, ó, como faço para denunciar um perito porque ele foi a favor da outra pessoa? Tá. Deixa eu só pegar aqui para vocês verem. Porque a perícia, ela, às vezes dependendo, se você pega uma usina, né? Um lugar assim longe, e ali não tem... Vamos lá.
o perito nomeado pelo juiz. Pô, se a pessoa se sente injustiçada ou não concorda com aquele laudo, aí que entra o assistente técnico. Ele vai fazer uma impugnação daquele laudo. O advogado vai impugnar aquele laudo do perito. Aí, se ele não se sente injustiçado, ele não confia, ele sabe que o que o perito está falando é errado e aquilo prejudicou a conclusão do laudo, o advogado, se o juiz manter a decisão e não acatar a solicitação do advogado de ter uma nova perícia, vai para a instância superior. E geralmente, em segunda instância, solicita uma nova perícia novamente, por conta dessa solicitação do reclamante ou da reclamada. Entendeu? Mas o perito que faz isso, pessoal, ele está totalmente errado, ele está indo totalmente contra os princípios de elucidar a verdade, né? O CPC, vou até ler aqui, que são todas as normas que a gente não lembra tudo, né? Claro, o CPC. O CPC, o artigo 473, o inciso 2º, né, do Código de Processo Civil, o novo CPC, ele fala o seguinte: ao perito é vedado ultrapassar os limites da sua designação, bem como omitir opiniões pessoais. Importante. Que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. Ou seja, toda vez que é solicitado ao perito fundamentar ou justificar, sua resposta tem que ser pautada em parte técnica. Ele não pode omitir opiniões pessoais. Está aqui no CPC, artigo 473, inciso 2º. Então, eu não posso ser unilateral. Se esse trabalhador ele foi prejudicado, o perito omitiu opiniões pessoais ou tomou decisões unilateral, ele tem o direito, sim, de impugnar esse laudo pericial e pedir uma nova perícia para o juiz. Se o juiz vai acatar ou não, é uma outra questão, né? Mas esse perito foge dos princípios, né, da questão de ética, questão de ser o mais imparcial possível. Porque o perito nada mais é que o perito é o olho do juiz. O juiz que confia naquele perito. Então, você perito, você que quer se tornar um perito, nós temos que ser imparcial. Nós temos que ser técnicos, tomar decisões técnicas, fazer nossas conclusões com base técnica e não com base unilateral ou com achismos. Ótimo. E aí, finalizando a pergunta, assistente técnico. Como eu contratar um assistente técnico confiável? Primeiro passo, hoje na internet você encontra diversos. Você que está precisando de um assistente técnico, aqui está uma boa empresa. A Wiser Perícias Judiciais tem diversos assistentes técnicos da área trabalhistas para insalubridade, periculosidade, acidente de trabalho. É uma empresa que está mais de 11 anos no mercado e eu confio, não é à toa que eu trabalho para essa empresa também. E a empresa que eu confio também, a gente já tem levado alguns serviços para você, né? E tem visto a qualidade do seu trabalho. Sim, com certeza. Até tinha uma pergunta, inclusive, dentro disso, Nixon. Você está, afinal, em que estado? Tá, beleza. Deixa eu só... Aonde você pode atender as pessoas, né? Pelo que eu entendi. É possível atender à distância ou só em escritório? Hoje eu atuo no estado de São Paulo, né, residência fixa em São Paulo, atuo em todo o estado de São Paulo, mas também nós atuamos no Brasil inteiro através de parceria. Nossa empresa, ela pega a inicial do processo, fica responsável por fazer todo o processo e nossos parceiros atuam sob supervisão da nossa empresa, da Wiser Perícias Judiciais, né, que é uma empresa de perícias, né, que tem como objetivo transformar complexidade em clareza e degraus e obstáculos em degraus. Como é que é? Complexidade em clareza. Vamos lá. A Wise tem o objetivo de transformar complexidade em clareza e obstáculos em degraus. O que é complexidade? Quando você pega um caso, ele é complexo. Com a Wise, aquele caso vai ficar claro, vai ficar mais fácil, vai ser elucidado com mais clareza, com mais facilidade. Show de bola. Temos tempo para mais perguntas? Beleza. Quantos minutos? Não, foi 48, tem tempo. Ah, maravilha. Nixon, tem várias perguntas. Você quer contar alguma coisa? Posso prosseguir com as perguntas? Ah, cara, pode. Você te fez lembrar algo? Sim. Me fez lembrar algo bem bacana aqui agora. Legal. Isso aí. É para vocês. Ótimo. Vocês advogados, vocês engenheiros,
técnicos, que está tendo dificuldade para montar quesitos estratégicos, eu tenho um e-book para vocês. Quesitos estratégicos de insalubridade e periculosidade, que vai ajudar advogados, técnicos de segurança, engenheiros, médicos a montar quesitos para os seus clientes quando estiver atuando como assistente técnico. No e-book ele tem mais de 500 quesitos só de insalubridade e mais de 500 quesitos só de periculosidade. Nixon, mas o quesito ele não tem que ser formulado de forma estratégica, sim, mas com 11 anos de experiência, eu já consegui extrair muitas formulações de perguntas, muitos quesitos estratégicos que vai auxiliar muito meus colegas advogados, auxilia meus colegas técnicos, auxilia meus colegas engenheiros de segurança do trabalho com os quesitos estratégicos, os quesitos do expert. Eu vou falar uma coisa, eu sou advogado, especialista em trabalhista, né? E a gente é teimoso. Você sabia, Nixon? Sim. Que a gente é teimoso? A gente é teimoso, cara. Ah. A gente acha que não precisa de nada além da gente. Isso no começo. Todo Amigo, cara que se forma, ele acha que ele sabe muita coisa. que não precisa de um colega E especialista esse na negócio de técnica. quesito aí, Nixon, porque assim, quando vocês apresentam laudo, o juiz dá um prazo. O que é prazo? Ele dá alguns dias para a gente se manifestar. Sim. Que no caso E- são... alguns casos são 5 dias, outros 15 Sim, dias. 15 dias. E às vezes é uma perícia tão complexa que depende de várias análises possíveis e a gente está com tanto processo para cuidar que a gente não sabe o que pergunta fazer ou nada e a gente às vezes acaba concordando ou discordando e sem fundamento. E esse quesitos, eu comprei esse quesito aqui, ele é muito bom. Você apresenta assim, você dá na mão. Sim, como que funciona? Esse quesito ele é fornecido para o advogado, para o engenheiro e para o técnico que adquirir, que atua na área trabalhista, vai dar o Ctrl F e vai consultar o que pergunta que assunto que ele quer. Ele tem todo o sumário para ele consultar, que quer saber sobre insalubridade, ruído, vibração, frio, página tal. Quesitos para o reclamante, quesitos para reclamada, que são coisas estratégicas. Então, ele não precisa ficar pensando, caramba, como que eu vou montar perguntas? Ele tá falando, o reclamante estava falando que estava exposto a ruído, tem lá mais de 3 páginas só sobre ruído. Aí você vai ver o que melhor se enquadra. Facilita. O advogado ganha tempo, o advogado é para ganhar dinheiro. O advogado é para pegar mais casos e fazer os processos ir para frente. E falo mais. Compre esses quesitos, porque isso vai lhe poupar um tempo enorme. Advogado, você falou é feito para ganhar dinheiro, mas como que se ganha dinheiro advogado? Atendendo cliente. Sim. Ele deixa de atender cliente para ficar fazendo quesito. Sim. Isso tira muito tempo. Como que a gente consegue ganhar dinheiro? Escalando. E como que a gente escala? Pegando mais clientes. Se a gente eu consigo pegar 5 clientes por mês só, eu não consigo escalar meu negócio. Então, esse e-book estratégico é uma forma de o advogado conseguir escalar para ele ganhar tempo no processo. Até para o assistente dele, que ajuda ele nos processos, ele consegue formular quesitos que são quesitos práticos, cara, que são perguntas elucidadas. São 11 anos de experiência colocado dentro do e-book. Olha lá. Vou colar aqui, não sei se dá para ver aí. Mas são 1000 quesitos. 1000 quesitos. Deixa eu ver se eu tenho aqui para colocar para o pessoal, quer ver? Depois a gente põe na TV. Mas gente, isso aqui é uma mão na roda. Isso aqui, como a gente fala, é mão na roda na minha região. Cadê qual câmera que eu posso colocar? Vou fazer o Plim Plim agora, né? Cadê sim. Pessoal, aqui é um dos e-books. Esse aqui é o Quesitos do Expert. Quesitos estratégicos de insalubridade. São praticamente, doutor, 102 páginas só de quesito. Esse é o novo. Esse tem sua foto. Esse aqui são 102 páginas de quesitos sobre insalubridade. Desde o anexo 1 até o anexo 14. Quesitos de ruído, vibração, calor, frio, risco biológico. São 11 anos de experiências colocados dentro desse e-book aqui. 102 páginas. Isso só de insalubridade. Quesitos para você, advogado, para você, engenheiro de segurança, para você, técnico de segurança do trabalho, ter tempo para pegar mais processos e escalar seu negócio. Utilize os quesitos estratégicos do Expert.
Rapaz, é bom doutor, isso aí, hein? não, eu falei só do insalubridade. Tem o periculosidade também, que são duas normas. E tá bonitinho, né? Tá bem, pô, tá É, perfeito para vocês utilizar. Eu sei o quão exigente os meus colegas advogados. é. Aqui, doutor, são 42 páginas só de quesitos de periculosidade. Então, para você, colega advogado, pare de perder tempo vendo como que vai montar quesitos. Tá aqui para poder te ajudar. Para você engenheiro, para você técnico, ter sucesso na área de assistência técnica pericial, na área de montagem de quesitos. E como é que faz pra pessoa comprar o seu e-book, Cara, Nixon? para a pessoa comprar meu e-book, é só acessar a minha página do Instagram, Nixon Perito Judicial. Lá tem o link e consegue acessar para a página de compra com um precinho, cara, irrisório pelo conteúdo que esse e-book oferece. Para o que esse e-book oferece de questão de tempo que esse advogado vai ganhar, que esse técnico de segurança vai ganhar, que esse engenheiro vai ganhar, é irrisório. Já tem gente perguntando o valor aqui. Pode Valor? falar ou ainda tá? Não, o valor tá lá no site. Aqui, o valor dele, pessoal, é um valor agregado muito alto. Ele tem um valor que vai gerar para você ganhar tempo, escalar seu negócio. Você não vai ter dúvida de montar os seus quesitos. Você vai montar quesitos estratégicos para o seu cliente. Então, o valor é muito grande. Você viu o tanto de valor que tem esse e-book? E tem assim um desconto para os primeiros que comprarem? Tem algo assim? Sim, para galera que acessar a minha página, na compra do segundo e-book vai ter 50% de desconto. Para todo mundo que acessar a página aí, advogados, engenheiros e técnicos que tá vendo esse vídeo por um período praticamente de 30 dias, o segundo e-book vai estar com desconto de 50% para vocês. Olha só, rapaz, eu já tô me inscrevendo enquanto falo com Por você favor. aqui, porque Ô, doutor, isso é nítido. A gente trabalha com diversos advogados, temos amigos advogados, e sabe o quão é chato quando você não tem um assistente técnico para você montar quesito. Você sabe disso. É chato, é cara. muito chato. Você muito parar chato. lá, você com um monte de processo para resolver, você querendo Não, escalar seu Ô, negócio. Nixon, já teve caso. Pessoal, você não tem ideia. Fazer quesitos técnicos realmente é muito chato. Não é porque eu tô com você aqui, Eu não. sei que é. Você não sabe o tempo que você perde nisso. Teve uma vez, cara, que eu passei até... Sabe, é meia-noite o prazo de protocolo, né? De petição. Sim. Eu protocolei uma petição uma vez, 11h59, porque eu não sabia mais o que fazer. O que acontece muitas das vezes, doutor? Muitos advogados colocam quesito de qualquer forma. A perícia é sobre insalubridade de ruído, ele está falando sobre biológico. Não fala lé com cré. Né? Aí o perito só fala prejudicado, porque ele foi prejudicado naquele requisito e não condiz com a inicial do processo. Né? Por quê? Cara, é verdade. A área técnica é para os engenheiros, para o técnico, para a pessoa que conhece da parte técnica trabalhista, das normas regulamentadoras. O advogado é a área do direito. E ele tem que escalar o negócio dele, ganhar mais dinheiro, pegar mais casos. Eu acho que esses quesitos, eles não servem só na hora da perícia, não. Você me fez lembrar algo. Ele serve também para as audiências de instrução. Porque antes de ir para a perícia, é feito todo aquele levantamento de prova testemunhal. O que é isso? É ouvir as testemunhas. Aconteceu um acidente? Sim. Vai ouvir as testemunhas. E aí é oportunizado ao advogado fazer perguntas. E às vezes o advogado ele tá viajando, assim. Ele não, Sim, doutor, ele não sabe o que perguntar. Eu participei de um caso no que eu estava defendendo a reclamada. O cara era operador de empilhadeira. E a legislação NR11, que fala sobre operação de força motriz, fala que toda empresa tem que fornecer treinamento a todo colaborador que adentrar na empresa, que vai operar aquele equipamento. O que acontece muitas das vezes? A empresa contata o operador de empilhadeira, ele tem informação no Senai ou qualquer outra instituição. Ela traz para dentro. Aquele equipamento que ele teve instrução lá fora, será que é o mesmo equipamento que ele está operando aqui dentro? Só que só pelo fato de ele estar com certificado operador de empilhadeira, ela acha que pode operar empilhadeira. Só que a legislação fala o seguinte: a empresa tem que fornecer treinamento específico daquele equipamento. E eu, atuando como assistente técnico da reclamada, o cara era operador de empilhadeira dessa empresa, o cara veio fazer uma manobra e prensou o colaborador aqui, quebrou as costelas. E esse colaborador entrou com ação contra a empresa.
né? Uhum. E o advogado, por falta de conhecimento e por não ter um assistente técnico, não fez uma pergunta para o juiz estratégica. Se ele tivesse feito essa pergunta, esse quesito, teria levado o caso, porque não teria como elucidar. Se ele tivesse perguntado assim, juiz, excelência, queria saber se o operador de empilhadeira, quando adentrou na empresa, teve treinamento. Aí, o que a empresa fez? A empresa deu um monte de certificado. De um monte... o cara era experiente. Teve um monte de treinamento específico de operador de empilhadeira. Mas o advogado deveria perguntar assim, excelência, esse operador de empilhadeira que causou o acidente, ele teve um treinamento específico depois que adentrou nessa empresa de acordo com a legislação NR11, item tal, para operar aquele equipamento? Nossa, olha. Não. Doutor, então ele não cumpriu com a legislação, ele não sabia operar aquele equipamento. O que ele teve de ensinamento aqui, talvez não seja a mesma máquina que ele estava operando aqui. A legislação fala isso. Tinha ganhado. E eu, como eu estava defendendo o outro lado, falei, tomara que o advogado não seja esperto. Tomara que não tenha assistente técnico. E não tinha, e a reclamante acabou levando o caso e a gente teve êxito no processo. Olha, vou falar, isso aí é que a gente está falando tanta coisa técnica, vamos traduzir em números. É mais de 1 milhão que um deixa de ganhar ou é mais de 1 milhão que um paga? É sempre assim a conta, né? Então, é um valor muito alto. Sim. E aí, uma perícia, um descuido, uma falta de uma pergunta certa, um quesito, acarreta isso. Nixon, tinha tanta pergunta aqui, rapaz. É sério aqui. Nossa, você me massacrou com pergunta, hein? Mas foi muito gostoso esse bate-papo, cara, da gente falar sobre área técnica, né? Se você me permite aí, fazer um merchan. Faça com certeza. Pessoal que quer adquirir o e-book estratégico do Expert, e-book de quesitos estratégicos de insalubridade, periculosidade, são 11 anos de experiência dentro do e-book de 102 páginas de insalubridade para você ganhar tempo na hora de estiver montando os seus quesitos, para você advogados, técnicos e engenheiros. Não perca tempo mais, adquirir o e-book do Expert de insalubridade e periculosidade. Comprando o segundo, 50% de desconto para vocês aí. E, além do mais, a melhor empresa de São Paulo, a Wiser Perícias Judiciais. A empresa que vai te defender em ações trabalhistas de insalubridade, periculosidade, perícias médicas, né? E eu recomendo. Obrigado, Nixon. Agradeço pelo convite, doutor. Um abraço.